Olá, amigo, olá, amiga. Você que acompanha aqui a página Esperança Jovem, nós temos agora um novo momento, um novo espaço de reflexão, de interação sobre a psicologia, né? Temas atuais, temas relevantes. Eu, Fábio Moreira, juntamente aqui com o Adriano Segovia, nosso amigo psicólogo, que estará trazendo para a gente aí algumas reflexões, alguns temas atuais para ajudar na nossa saúde emocional, na nossa inteligência emocional. É isso, Adriano? Isso. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelo convite, por estarmos aqui podendo falar sobre a psicologia, né, a importância do cuidado com a saúde mental, que hoje a gente tem ouvido muito as pessoas queixando, né, da pandemia, né, de como que as coisas ficaram difíceis, como que as coisas estão... já era difícil antes, imagina agora, né, com uma série de novidades, de coisas que a gente tem que se habituar, né, é o uso de máscara, é álcool em gel, é distanciamento. Nós que somos seres sociáveis, né, que estamos sempre... Totalmente, né, Adriano? Uhum. Totalmente, totalmente. Mas seja bem-vindo, então, e bem-vindo a você, amigo, você, amiga, a esse espaço aqui, né, que a gente está denominando Esperança Cast, né? E Isso. a gente espera que possa ser produtivo para ambas as partes aí, que eu costumo dizer, antes da mensagem, daquilo que a gente trazer aqui na página, fazer a diferença para alguém, já faz para a gente aqui, né, Adriano? Sim. É assim. Uhum. Então, para a gente entender, para a gente iniciar, então, o nosso Esperança Cast de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre as origens, né, sobre a identidade do ser humano, é isso? Isso. Então, hoje a gente tem visto muita gente se questionando, né, aquela pergunta clássica: de onde viemos, para onde vamos? Né? E isso, para quem não consegue ter uma resposta muito clara, ou por conta de outras teorias, de outras ideias, né, que explicam muita coisa, mas que acabam confundindo em outros pontos. E a gente fica sem saber exatamente o que acreditar, para onde nós devemos olhar, né? E, e o Esperança Jovem, né, o quadro que tem trazido essa reflexão da importância do amor de Deus por nós, como que nós fomos criados, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E Deus, ele teve, quando ele criou o ser humano, ele criou com um propósito específico, né? Que nós habitássemos a terra, que nós fôssemos prósperos, né? Saudáveis aqui na terra, que pudéssemos ter uma vida em abundância, né? Uma vida de felicidade. E esse é o propósito de Deus para todo mundo, É né? um ideal, né? É Exatamente. interessante, né? Porque às vezes a gente passa a vida toda buscando essa identidade, né, Adriano? E o Uhum. que a gente vai refletir hoje é que nós já temos uma Isso. identidade, um DNA, é isso? Exatamente. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso tem uma importância, pelo menos deveria ter, né? Muito embora a gente vê muita gente pregando outras coisas, querendo que você creia, né, enfim, que você veio de outros lugares, né, que a evolução trouxe você até aqui, né, mas a gente sabe que quem trouxe você até aqui foi Deus, né? As coisas, elas acontecem com um propósito. Se nós fôssemos aqui abrir a nossa vida, né, nós temos muitos casos, né, que pensa, poxa vida, se fosse, talvez você pensasse aí, né, se fosse comigo eu não teria condições de sobreviver. E em alguns momentos da nossa vida nós também tivemos, né, esses questionamentos, né? Por que tudo isso acontecendo na minha vida? Qual que é a para que isso, né? Se Deus existe, por que eu sofro tanto, né? Se Deus existe mesmo, por que essas coisas acontecem, né? Então a gente acaba, se a gente focar nessas perguntas, a gente vai perder um pouco da nossa fé, perder um pouco da nossa esperança, né? E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje, né? Para conversar com você sobre por que você está neste mundo, né? Qual que é o objetivo de Deus quando Ele te permitiu estar vivo? Ah, eu não pedi para nascer, eu não escolhi nascer, né? Mas você nasceu e você tem um presente, que é a vida, né? As condições que você está vivendo, elas são passageiras, sejam as condições más, né? Sejam as condições boas, né? Todas elas são passageiras. Então, se você está feliz agora, ótimo, aproveite, desfrute desse momento, né? Se a sua vida está boa hoje, você consegue perceber isso, desfrute, né? Aprenda a valorizar esses momentos,
né? Porque a vida ela vem trazendo momentos em que a gente está bem, momentos que a gente não está, né? E a mesma coisa ao contrário, se você está vivendo um momento uma fase na sua vida em que você está encontrando muitas dificuldades, né, passando por muitos problemas, entenda que essa fase também vai passar. É só você olhar para o seu passado, para o seu histórico, e você vai ver que você já passou por muitas situações e que você pensou, poxa vida, eu não vou conseguir superar isso. E você está aqui ainda, né? Então você tem aprendido, isso vai servir para alguma coisa na sua vida, né? Isso vai levar você a transformar a vida de outras pessoas, a ajudar em outros momentos. Aqui a gente estava conversando ainda há pouco, como que Deus constrói a nossa vida, né? E à medida que Deus vai nos abençoando, como que Deus vai enchendo o nosso coração das coisas que Ele tem para nós, chega um momento em que não cabe mais só dentro da gente, só no nosso coração, e a gente começa a transbordar. E quando você começa a transbordar, você acaba direcionando esse transbordamento para outras pessoas, né? E isso é o importante, né? Sabendo que se hoje você está passando por uma dificuldade, essa dificuldade, depois que você superar ela vai se transformar numa lição. E essa lição você vai poder ajudar outras pessoas com esse conhecimento, com esse aprendizado. E essa é a grande coisa boa da vida, né? Você saber que uma coisa que hoje está te fazendo tão mal, daqui a pouco vai se transformar numa lição, e essa lição vai se transformar em bênção na vida de outras pessoas. Perfeito, Adriano, perfeito. Essas vivências, então, essas experiências, elas não apenas nos tornam mais resistentes às futuras, às próximas, mas elas, dentro da gente, a gente pode compartilhar isso de maneira positiva, né, com auxílio para alguma pessoa que talvez esteja passando pela mesma situação que eu estou passando. Então, essa transformação, para a gente compreender, então, esse raciocínio bem exposto, é Deus quem faz em nós, então. Essa mudança, essa coisa que você falou que a gente transborda, é isso? Uhum. Sim. Quando a gente começa a entender o que está acontecendo com a gente começa a dar um outro sentido, né? A gente chama de ressignificar aquilo que está acontecendo com a gente. Então, quando você entra nesse processo de ressignificação, você começa a dar outro sentido para aquilo, porque anteriormente era o sentido do sofrimento, né? Única e exclusivamente. Então, você não conseguia ver um motivo para aquilo te trazia muita angústia, muita dor, muito sofrimento. E, de repente, agora você passou por isso trouxe uma lição, isso te tornou uma pessoa mais forte, e agora você tem condições de ajudar outras pessoas, né? Assim, o que eu quero dizer é que quando você aprende algo, né, você consegue... É como se você estivesse passando por um caminho, né, e aquele caminho fosse cheio de arestas, de mato, enfim, né, coisa que você precisa aparar para poder continuar. Então, quando você consegue fazer isso, né, você consegue limpar o caminho, as pessoas que vierem atrás, né, após você, elas vão ter um caminho um pouco mais limpo, né, mais fácil de transitar. Então, hoje, as dificuldades que nós passamos, né, elas nos oprimem, né, lógico, mas depois que a gente conseguir superar isso, ela vai se transformar numa lição, e essa lição a gente vai poder passar para os nossos filhos, passar para os nossos amigos, para os nossos familiares, né, para as pessoas que às vezes a gente vai encontrar em algum momento da vida. De repente você está numa fila de banco, num ônibus, e aí de repente você encontra uma pessoa e do nada vocês começam a conversar, e ela traz uma história para você, e aquela história ela fala com você, e você pensa, poxa vida, mas eu já passei por algo parecido, né? E você consegue, ainda que você não vá dizer alguma coisa para aquela pessoa, mas você vai conseguir ouvir, né? Hoje nós precisamos de pessoas que estejam aptas para ouvir, né? Para escutar, melhor dizendo, né? Porque quando ouvir, né, perceber os sons, todo mundo tem, assim, que não tem nenhum problema, consegue, né, fazer, né? Mas escutar, trazer aquela informação para si, deixar a pessoa falar, não ficar tentando... É algo mais profundo, então, é isso, né? Do que Isso. apenas... Perfeito, perfeito. Uhum. Porque quando você dá a oportunidade para outra pessoa falar e ela diz aquilo que ela está sentindo, ela consegue se expressar, isso faz com que ela se sinta à vontade e perceba que não é só sofrimento no mundo, né? Que existem coisas boas também. Existe luz naquele
túnel escuro que ela está passando. Então essas vivências e essas interações, essas relações com as pessoas, elas automaticamente vão nos tornando pessoas melhores, né? A gente, é como se a gente fosse um degrau a cada vez, como você falou, a gente vai clareando, vai entendendo o caminho, e quando a gente começa a entender o caminho, a gente começa também a se autodescobrir, né? Isso, exatamente. E essa que é a grande questão, né? Quando você entra nesse movimento de autoconhecimento, né, de descoberta do seu potencial, também das suas dificuldades, porque a gente não é só dificuldade, né, mas a gente tem os nossos potenciais. E vez ou outra a gente acaba esquecendo disso. A gente, por ser muito massacrado, por ter muitos problemas, muitas dificuldades, a gente acaba esquecendo que nós temos as nossas potencialidades também, né? E Deus ele está sempre chamando a gente para isso, né? Olha, se achegue a mim que você vai entender que você tem condições de ser uma pessoa melhor, né? Você é mais do que isso que você está olhando no espelho agora e se vendo inferior, né? Não é só isso. O mundo tem muita coisa, o mundo é muito grande e nós somos seres. Cada pessoa é um mundo, né? Tem uma frase clássica que fala sobre isso. E todos nós precisamos um do outro, né? Todos nós, em algum momento, vamos precisar do outro, né? Em qualquer momento que você vai construir alguma coisa, você vai precisar de alguém, né? As pessoas dizem, a gente nasce sozinho e vai embora sozinho. Não, a gente vai com um monte de coisas, a gente vai com um monte de pessoas também, né? E a gente constrói uma história, né? A gente está aqui a cada dia construindo uma história. Hoje, por exemplo, a gente está começando uma pequena história aqui, né, com o Esperança Cast. A gente espera que tenha vida longa, né, que seja benéfico para alguém. Então, como você falou, a gente constrói algo, a gente não se acaba vazio, né? Deus ele nos ajuda, ele nos auxilia nessa construção, nessa busca da nossa identidade. Quando a gente entende isso, é tudo diferente, né, Adriano? Sim. Justamente eu acredito que essa seja a vontade de Deus, que a gente consiga passar pelo mundo e entender qual foi como nós influenciamos o mundo por onde nós passamos, né? Assim como Deus ele influencia a nossa vida e ele vai em todo momento apontando caminhos, né? Você ouve uma música e você lembra, se você parar para pensar, você ouve uma música, você percebe Deus falando com você, né? Você lê um livro, você lê alguma coisa, você percebe Deus falando com você, né? Nós temos um hábito de, quando a gente precisa de alguma coisa, para as pessoas que têm o hábito da oração, a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá, fecha o nosso quarto, né, e se ajoelha lá, ou, enfim, e faz a nossa oração, nosso pedido a Deus. Isso é nós falando do nosso desejo para Deus, né? Mas se a gente for analisar, Deus ele conhece a gente muito melhor do que nós mesmos, né? Então ele sabe aquilo que está no nosso coração muito antes da gente falar, né? Então às vezes a gente faz isso, a gente entra no quarto, vai lá, ora como se Deus não soubesse do que a gente precisa, né? E Deus sabe. Nós precisamos também treinar a como escutar o que Deus tem para dizer. A ouvi-lo. Exatamente. Né? A gente faz a nossa oração, levanta e sai, né? É como se eu estivesse aqui conversando com você, né, e viesse aqui e falasse, Fábio, isso, né, e a hora que você fosse abrir a boca para mim falar, eu estivesse já saindo pela porta. Exatamente. Né? Então nós temos também que dar essa oportunidade para ouvir Deus. Exatamente. Até publiquei recentemente, né? Ore não apenas para Deus te ouvir, mas para você ouvir Deus. Para você compreender aquilo que Ele coloca para você até como respostas, né? Mas muito mais do que os sims, do que os nãos de Deus, a gente começa a entender, quando a gente ouve a voz dEle, o que é relacionamento. Aí a gente passa a ter mais confiança, né? Isso. Uma autoestima melhor, e assim a gente aprende, eu vou bem no ponto, Adriano, a ser Jesus para as pessoas. Exatamente. Isso acontece porque a gente aprende a se sentir amado, né? Amém. A gente sabe que Deus ama a gente, né? As pessoas andam por aí com estampado na camisa que Jesus nos ama, então a gente sabe disso, né? Racionalmente a gente sabe. A questão é, a gente se sente amado? A gente precisa fazer interessante, né? essa pergunta, sim.
Porque Jesus falou, né? Não sei se foi Jesus que falou, mas enfim, está na Bíblia, né? Que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Né? Então, quando você entende isso, você reconhece, você percebe que você é uma pessoa amada, você perde aquele medo, né? Porque nós temos medo porque nós nos sentimos inseguros. A insegurança tem a ver com essa sensação de que ninguém está na nossa retaguarda, ninguém está cuidando de nós, nós estamos sozinhos nesse mundo. Né? Então, por ter essa impressão de solidão no mundo, é que a gente se sente amedrontado. Né? E quando você percebe que você tem alguém que te ama, que te protege, que te cuida, que vai estar sempre do seu lado, esse medo todo vai embora. Né? Então nós precisamos desse contato próximo, né, íntimo com Deus, para que a gente consiga sentir esse amor, não apenas saber desse amor. Né? Porque saber a gente lê a história, a gente vê, né, o quanto Ele nos ama quando a gente lê os evangelhos falando da morte de Jesus na cruz. Né? Então a gente sabe do potencial de Deus desde a criação, de como que Ele fez, preparou todo o mundo, né, para que no sexto dia criar o ser humano. E quando o ser humano foi criado, está lá tudo pronto, já preparado, né, só para em seguida eles desfrutarem de tudo aquilo que estava posto para eles. Né? Então a presença, o contato com Deus. Então quando a gente consegue perceber isso, né, a gente consegue pensar, poxa vida, Deus, o supremo criador do mundo, do universo, ele tem um cuidado de mim. Né? Ele se importa comigo. Né? Exatamente. As pessoas, a gente vê, né? A gente conhece, a gente sabe, até pelas redes sociais, ninguém se importa comigo, as publicações, elas são voltadas a isso, eu estou sozinho. Ainda que as pessoas não nos enxerguem, Deus nos enxerga. Né? Ele nos olha, nos enxerga. E quando a gente, como você falou, não apenas reconhece, mas quando a gente começa a sentir esse amor que Deus tem para conosco, a gente começa a ter aquela palavrinha tão linda, né? O senso de gratidão. A gente começa a ser grato. Sim. E aí a transformação ela só vai sendo cada vez mais benéfica a nós, e isso influencia, como a gente estava falando aí no início, nos nossos relacionamentos. Né? E tudo isso ele vai combinando com a felicidade. Né? Que é tem um ponto, então, tem um ideal. A busca, né, do ser humano é a busca pela felicidade. Como nós falamos no começo, tem momentos em que você está bem, né, e aquilo passa. Tem momentos em que você está mal e também passa. Né? Mas quando você consegue perceber isso, né, até nos momentos de dificuldade, você vai ter condições de olhar para aquilo com um pouco mais de tranquilidade. Né? Não que você vai ficar feliz com uma coisa triste, né? Mas você vai conseguir lidar com aquilo de maneira mais efetiva. Né? O medo, por exemplo, você tem medo de alguma coisa, medo de encarar, medo de fazer uma coisa nova. Né? Nós, quando tivemos a ideia aqui de trabalhar com isso, de falar, de conversar com as pessoas sobre essas questões, teve aquela insegurança, né? Aquele medo inicial. E agora? Será que a gente vai conseguir fazer? Será que as pessoas vão gostar? Né? Então, em todo momento que a gente vai fazer alguma coisa, a gente se sente, é natural isso. Né? O medo até é um mecanismo de proteção, de segurança, né? De manter, faz com que a gente se mantenha vivo. Isso. Né? Então, o medo também é um sentimento, uma sensação importante para a gente. E assim como na Bíblia está escrito lá que o verdadeiro amor lança fora o medo, não sei se Freud ele lia a Bíblia, mas né, ele disse em algum momento que provavelmente que como é corajoso aquele que sabe que é amado. Né? Então a gente não é que a gente não tenha medo, que a gente não se sinta em algum momento assim preocupado com alguma coisa, né? Mas por saber que a gente é amado, por saber que tem alguém que nos ama, que nos cuida, isso faz com que a gente se sinta mais seguro, né? E essa segurança faz com que a gente se arrisque mais. E aquelas pessoas que se arriscam mais, elas têm grandes chances de serem mais felizes, né? Porque se eu tenho muito medo, as chances de eu ficar trancado no meu quarto, ela é muito grande, né? Ela aumenta muito. Então, se eu sou uma pessoa que tem coragem e que, apesar do medo, eu me arrisco, eu faço alguma coisa, as chances de eu me dar bem, né, de conseguir fazer alguma coisa útil,
é muito maior. A gente sai da zona de conforto, Exatamente. né, Adriano? Porque a gente está acostumado aí, o mundo contribui para a gente ficar em casa, você tem ali redes sociais, você tem uma TV que conversa com você, um celular que responde tudo que você quer. Então as pessoas, a sociedade no geral, né, a gente está acostumado a ficar numa zona de conforto, né? A gente tem medo, a gente se tranca em casa, mas há um propósito, então. A gente está falando essa palavrinha desse ideal, desse propósito, dessa identidade do ser humano, né? Que são as relações, então. A gente se relacionar, a gente ter atitude, como você falou, né? Não ficar estável aí, estagnado no mesmo lugar. E tudo isso vai contribuir para uma palavrinha mágica que você falou agora há pouco, para a nossa felicidade. Isso. E Deus, ele, em nenhum momento, ele quer que nós tenhamos uma vida, né, de sofrimento. Muito pelo contrário. Ele sugere uma vida abundante, né, uma vida próspera. Então, em todos os personagens da Bíblia que a gente vai estudar, né, que você leia a história de cada um deles, você percebe pessoas que eram tidas como párias da sociedade, né, pessoas que tinham lá seus problemas, suas dificuldades, mas que quando tiveram esse encontro com um Deus, né, tiveram uma mudança muito drástica na vida, né? Muito importante, muito significativa na vida. Então, essa mudança significativa, ela acontece porque a pessoa ela se dispõe a fazer, né? Então, quando Deus... O primeiro passo, né? Isso. A disposição. Quando Deus fala para Abraão, sai da sua parentela, sai da sua casa e vai para o lugar onde eu vou te mostrar, né? Se ele ficasse ali preocupado, né, como que vai ser, e com toda certeza ele foi, mas foi preocupado, foi, né? Tanto é que passou por várias situações em que depois ele se arrepende, né? Mas essas situações, elas mostram que nós somos seres humanos, né? E somos sujeitos a falhas, a erros, né? Mas não podemos, e não devemos, e não é isso que Deus quer de nós, não quer que a gente fique olhando para esse passado e nos acusando, né? Porque o passado, as histórias, elas servem para nos ensinar alguma coisa, né? Nós estamos aqui começando esse quadro, né? E nós estamos fazendo pela primeira vez. Então, a chance de nós errarmos aqui é muito grande. Né? Bem grande. E a perfeição, ela só vai existir no mundo das ideias, né? Na nossa imaginação, as coisas acontecem de maneira perfeita. Em lugar outro, nenhum acontece. Em nenhum outro lugar vai acontecer com perfeição, né? Mas à medida que você pratica, à medida que você treina, à medida que você faz, a chance de você se tornar uma pessoa cada vez melhor, ela vai aumentando. Só você olhar para os grandes campeões que a gente tem aqui na nossa atualidade, você vai ver que são pessoas que se esforçam, né? São pessoas que estão sempre repetindo aquilo que se propõem a fazer, né? E à medida que vão fazendo, vão cada vez se tornando melhores, né? E é isso que Deus quer que a gente entenda. Quer que a gente entenda que as coisas acontecem muito pelas escolhas que nós fazemos, né? Muito pelas decisões que nós tomamos, e Deus nos dá esse livre-arbítrio, esse direito de nós escolhermos aquilo que nós queremos. Poder de escolha, né? Exatamente. Então, ele não vai ficar dizendo para você, faz assim, desse jeito, né? Mas ele vai conduzindo, né? Olha, você fez assim, não deu certo, olha isso aqui, vamos tentar fazer desse outro jeito, né? E aí você vai, à medida que você vai treinando, você vai fazendo. E você vai fazendo até que daqui a pouco aquilo vire algo natural. E aquilo que antes era uma razão do seu medo, da sua preocupação, da sua dificuldade, né? Insegurança, agora se torna algo simples, algo natural, né? E a vida começa a ficar mais leve para você. E aí você se coloca de novo, e agora em uma outra situação, que você vai pensar, poxa vida, eu consegui fazer aquilo, então agora eu quero fazer isso, eu vou tentar. E aí percebe que cada vez que você supera uma dificuldade, a chance de você ir para um outro nível, né, para você aumentar o grau de dificuldade e automaticamente aumentar os seus ganhos com isso, né? Ganhos em todos os aspectos, seja financeiro, emocional, né? Ele também vai aumentando, né? Então, você se arrisca hoje, tem um resultado. Esse resultado vai trazer ganhos com isso, né? Então, esses ganhos vão fazendo com que você tenha cada vez mais condição de querer alcançar outros níveis, né? Outros patamares nessa escala de evolução, vamos dizer assim, né? A evolução, nesse sentido, é uma evolução que leva você ao desenvolvimento, né? E essa é uma outra questão importante.
Tudo isso que a gente está falando, ele tem como finalidade, né, a felicidade, né? E a felicidade, ela vem à medida que nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, né, enquanto seres humanos. Somos seres em construção, somos seres em desenvolvimento. Nós temos as nossas fases da nossa vida, desde o nascimento, a infância, né, a adolescência, a juventude, a fase adulta, depois vem a fase da terceira idade, enfim, né? E então, em todos esses momentos da nossa vida, nós estamos ganhando, nós estamos nos desenvolvendo, né, de alguma maneira. Adquirindo experiências, trocando relações, né? Somos seres, como você falou, em construção, né? Em desenvolvimento e seres de relações, né? E como você falou, conforme a gente vai passando por uma dificuldade, a gente vai galgando, né? Degrau a degrau, e aí entra a motivação também, né? Quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente descobre o que Deus fez por mim, a gente começa a ter o senso de gratidão, a autoestima vai melhorando. Às vezes a gente passa a vida inteira, né, Adriano, atrás da felicidade, ou as pessoas em geral correndo atrás da felicidade, vou alcançar a felicidade, mas a felicidade não é algo palpável. Felicidade não deve ser uma meta, mas um exercício. É isso? É o caminho, né? A felicidade, ela está no caminhar, né? Isso, é o exercício diário. Isso, do viver, a né? felicidade a gente poderia dizer que a felicidade é uma ação, né? É você estar vivendo, enquanto você está vivendo, a felicidade está acontecendo, né? Não adianta, não tem como você dizer, eu cheguei aqui, alcancei o que eu queria, agora sou feliz e serei feliz eternamente. Essa, infelizmente, não é uma realidade, né? Porque outras necessidades vão surgir, né? E essas novas necessidades, essas novas demandas vão exigir de você novas atitudes, né? E essas atitudes vão levar você para um outro nível, né? E quando você chegar naquele outro nível, mais felicidade, né? E tudo isso, enquanto você vai construindo isso, você vai se desenvolvendo como ser humano, você vai criando relações, né? Interações, você vai se envolvendo com uma questão aqui e outra ali, né? Então, um ponto importante, né, que a gente precisa destacar, não confundir desenvolvimento com envolvimento, né? Às vezes as pessoas falam, mas eu estou indo na igreja e minha vida não muda, né? Minha vida não, parece que vai para frente, né? Parece que as coisas pioraram depois que eu vim para a igreja e não sei o quê, né? Então, essas questões, elas têm a ver com a maneira como nós interagimos com essas questões. Por exemplo, a igreja, ela tem uma orientação, né? Ela vai te conduzir em alguns momentos, ela vai te direcionar para Deus. Deus vai, através da igreja, se aproximar de você, você se aproximar de Deus, né? E esse seu envolvimento com a igreja, né, ele é o começo, né? Ele é o primeiro passo que você deu em direção a essa nova fase da sua vida. Então, não é porque você chegou na igreja, né, você tem ali participação no hall de membros da igreja, que a sua vida já está garantida, que a sua felicidade está garantida, né? Você chegou em um ambiente em que você também vai precisar construir alguma coisa ali, né? Assim como as pessoas estão influenciando você de alguma maneira, né, você precisa pegar essa influência, entender o que ela significa e, a partir disso, criar uma estratégia para a sua vida também, né? Não adianta a gente esperar que as coisas venham e as coisas mudem a nossa vida. Não, nós, a partir das ferramentas que... Exatamente. As coisas, as situações, as pessoas, elas vão chegando e elas vão servindo como alicerce para que a gente construa a nossa própria identidade. A vontade de Deus é que a gente se aproxime daquele ideal que Ele almejou quando nos criou, né? Então, quando Ele nos criou a sua imagem, segundo a sua semelhança, Ele teve um propósito com aquilo. Em algum momento, esse propósito ele foi abandonado, né? Foi deixado de lado. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, vem em algum momento, né, nos resgatando, né? Isso, nos eu trazendo com essa palavra, esse perto. resgate de Deus, né, da nossa identidade que foi perdida pelo pecado, né? O ser humano perdeu sua identidade a partir do momento que pecou. Enfim, uma hora a gente ainda expõe mais especificamente sobre isso. Então, Adriano, fazendo um apanhado geral dessa parte final sua, eu achei bem interessante para a gente refletir.
estar em uma igreja ou seguir qualquer denominação religiosa que seja, qualquer credo religioso, não significa isenção de dificuldades, de problemas, né? Uhum. Que muitas pessoas, até pessoas que a gente conhece próximas, olha, depois que eu entrei para a igreja ou depois que eu fiz tal coisa com Deus, minha vida começou a desandar, isso, aquilo, acreditando essas situações às costas de Deus. Uhum. Mas estar com Deus não é isenção de problemas, né? Uhum. Pelo contrário, é uma vida assim de difícil, mas ele está ali com a gente, né? E só para eu já te dou a palavra para a gente citou por duas vezes, né, aquele verso bíblico, perfeito amor lança fora o medo. Ele está lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. O apóstolo João ali. O amado, né? E então, quando a gente fala disso, né, dessa questão do envolvimento, né, é diferente do desenvolvimento, porque você se envolve com algo a fim de se desenvolver, né? Então, quando você pensa no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento em todas as áreas da sua vida, se você entrar num lugar e você achar que você, por estar ali, você não precisa fazer mais nada porque você já está garantido naquilo ali, a chance de você perder aquilo que você adquiriu é muito grande, né? Então, você precisa aprender a manter, né, a ter um relacionamento com aquilo, né? Então, em qualquer âmbito, a gente pode falar de questões financeiras, né, de relacionamento afetivo, amoroso, em qualquer relação que você se proponha a desenvolver com pessoas, né, com qualquer coisa, você vai perceber que você precisa se desenvolver, né? Por exemplo, eu me formei na faculdade de psicologia e agora porque eu estou formado, se eu achar que eu já sei tudo e que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso mais fazer nada, né, em algum momento eu vou deixar de ser importante, vou deixar de ser relevante, né, porque o conhecimento não para, as informações, as inovações, né, tecnológicas, a gente precisa acompanhar tudo isso, né, e assim é em qualquer âmbito da nossa vida. Se você está numa igreja e você não consegue se desenvolver, alguma coisa está acontecendo, né? Você está se envolvendo com o que tá, com a pregação, você está se envolvendo com o que é dito ali, né? Você está se envolvendo com a filosofia da igreja, né? Com o que a igreja prega, com o que a igreja ensina, mas você não está se desenvolvendo. Então, algo está faltando, né? Envolvimento por si só não vai gerar o desenvolvimento, você precisa agir, né? Eu acho que talvez se a gente fosse resumir a nossa fala de hoje, seria isso, né? Esse chamado para ação. Assim como Deus nos deu né, colocou em nosso coração o desejo de falar, né, de criar esse espaço, esse ambiente aqui para conversar com as pessoas sobre temas variados, né, e nós agimos, nós sabemos que não está perfeito ainda, né, mas nós estamos começando. Estamos dando o nosso primeiro passo. Daqui a pouco, isso vai se tornar algo mais natural, né? Até porque lidar com as câmeras, para mim, é novidade, né? Então, a gente tem um pouco de dificuldade, a gente fica um pouco apreensivo, nervoso, né? Mas, depois que você começa, toda essa insegurança, essa sensação de incapacidade, ela vai... Impressionante, né, vai Adriano? sumindo. Impressionante. É isso, né? É o primeiro passo aqui, a gente está dando, você aí na sua casa, não sei de onde você nos acompanha, também dá o primeiro passo para algo, para alguma coisa, para alguma circunstância, né, que você tenha como projeto, como objetivo, como esse ideal que a gente tanto está falando desde o início de vida, com essa busca dessa identidade. E para a gente contextualizar, Adriano, é interessante, a gente falou de igreja, já que a gente citou de igreja, a gente entender, muitas pessoas já entendem esse consenso, enfim, essa situação de que nós somos a igreja, né? A gente vai até um templo, a gente vai até uma sinagoga, enfim, alguma coisa, mas entender que quando a gente entende que nós somos a igreja, a gente não fica esperando algo da igreja, mas nós podemos agir. Aí entra a ação que você falou, né? Uhum. É o agir. Exatamente. Então, eu acho que assim, esse chamado para a ação, né, que nós estamos trazendo para vocês, espero que vocês tenham conseguido entender, né, isso. E aí, a partir de agora, né, a gente espera que vocês interajam conosco, que vocês consigam
que a gente a cada novo episódio que a gente consiga ser um pouco mais claro, né, com as nossas ideias, com aquilo que nós queremos trazer para vocês, e também queremos que vocês conversem conosco, né, que vocês interajam, digam se gostaram, né, qual assunto vocês gostariam que a gente tratasse aqui. Isso. Tá sendo. A gente vai colocar esse vídeo, a gente vai postar em algumas redes sociais, quem sabe no YouTube também. E em algum momento que você esteja vendo por algum canal desses de mídia social, você pode comentar. Aí você pode, como você falou, mandar uma sugestão. Olha, eu gostaria que vocês falassem sobre depressão, sobre medo, sobre autoestima, né? O pessoal pode participar, né, Adriano? Isso. E aí a gente vai criando esses conteúdos Criando vínculos. Isso. E à medida que a gente vai interagindo, a gente vai se desenvolvendo, né? Nós aqui nos desenvolvendo nessa arte, né? Quebrando essa timidez, né, de ambos aqui, né? Porque é tudo novo para a gente, né? E com isso a gente espera incentivar vocês aí a se desenvolverem também, né? Esse é o objetivo, né? Porque se você conseguir fazer aquilo que você tem aquele desejo que você tem no seu coração aí, né? Aquele sonho, aquele plano, poxa vida, eu gostaria de fazer tal coisa. E aí você fica pensando, mas não sei se as pessoas não gostarem, né? Se isso está aí no seu coração, se esse desejo está aí, né? É porque Deus colocou. E se Deus colocou, é porque Ele vai ajudar você a realizar, né? Então, só faça, né? Só se permita se colocar na mão de Deus para que você consiga se desenvolver. E à medida que isso acontece, né, você se desenvolve enquanto pessoa, a sua família ganha, seus filhos ganham, seus amigos ganham com isso, né? A sociedade onde você vive melhora, né? A sua cidade, seu estado, enfim, né? As pessoas que você conseguir alcançar com essa mudança, a vida dessas pessoas vai melhorar, né? Então imagina o quanto isso vai contagiar, né? Se você se desenvolve, isso motiva outras pessoas, inspira outras pessoas a também se desenvolverem, né? E imagina, né, se todos nós... Esse ciclo, né, de desenvolvimento comunitário, né, social, humano, Isso. vai agregar, vai contribuir para todo mundo, né, Adriano? Para todo mundo. Então é isso. Agradeço a você, Adriano. Você tem alguma colocação ainda para a gente encerrar? É isso também. Eu quero agradecer, né, e pedir para vocês aí continuarem nos acompanhando, curtindo, né, compartilhando esperança, né? Dando a sua opinião aí, que é muito importante para nós, né? Se gostou, curte. Se não gostou, discute, enfim. Porque a gente deixa uma opinião, né, uma crítica aí sugestiva, né, construtiva, né? E a gente vai se aperfeiçoando aí. Para encerrar, então, Adriano, eu separei um versinho ali que eu gosto muito e talvez a gente possa usar daqui para frente, não sei. Jeremias 29:13. Deus fala ao nosso coração da seguinte forma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Um grande abraço a você. Muito bem.